Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web e também do meu canal no YouTube Meire na Web. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje à noite. Hoje eu tenho um conteúdo bastante interessante para essa época do ano. A gente sempre se preocupa, né, com o que vai acontecer no ano que vem, como é que estão as perspectivas positivas, né, para o novo ano, e eu acho que nada melhor do que a gente trazer um conteúdo de astrologia para bater um papo aqui com vocês. E eu tenho um convidado, um amigo super especial que aceitou meu convite de vir hoje aqui conversar com a gente sobre astrologia. E eu gostaria muito de pedir a todos vocês para convidarem os amigos e avisarem as pessoas que gostam do tema astrologia para fazerem parte dessa live aqui comigo hoje à noite, tá? Eu estou aqui na cidade de Atlanta e o meu convidado está lá em São Paulo, Marcos Reinaldo. Ele é astrólogo e diretor de imagem de TV, trabalha na Rede Record. E o Marcos, ele já esteve aqui presente no Meire na Web, no início do ano. A gente teve uma live bastante interessante, muito informativa. Ele trouxe assim bastante novidades pra gente, explicou sobre mapa astral, explicou sobre o mapa natal, falou sobre os signos. E hoje eu resolvi convidá-lo com o intuito da gente saber mais informações e mais curiosidades a partir do próximo ano que vai chegar no mês de março, para a gente já ir sabendo algumas informações, como vai estar o céu, né, como vai estar esse movimento dos planetas no ano que vem. Bom, nós sabemos que a astrologia é um conjunto de estudos e percepções sobre a influência dos astros em nossas vidas. Essa interferência acontece a partir do posicionamento ou até mesmo de movimentos planetários. Para alguns, a astrologia é muito mais do que signos e mapas astrais. Os planetas e signos são como guias, sua influência dentro da astrologia serve para nos ajudar. A astrologia relaciona a posição dos astros no céu, tanto no nascimento quanto diariamente, com fatos na Terra, incluindo os humores e destinos das pessoas. Foi pensando nessa informação que hoje eu resolvi trazer esse conteúdo de astrologia aqui para vocês. Então eu vou aproveitar esse momento, já vou convidar o Marcos Reinaldo para se fazer presente aqui e a gente começar a nossa live e trazer bastante informações para vocês. Então vamos lá, Marcos, eu já vou te convidar, amigo, tá? Para você se fazer presente aqui e a gente iniciar a nossa live. Então vamos lá. Gente. Oi, Marcos! Deixa eu arrumar essa câmera. Oi, amigo, arruma aí que eu tô arrumando aqui, tá? Marcos, como é que você tá, amigo? Saudade não, de cortou a você. camiseta que você me deu. Tenho que te mandar mais camiseta, tá? Porque eu acho que com esse novo ano aí você vai precisar de umas camisetas bem mais bacanas. Que bom que você tá usando, tá? Fico feliz. Fico muito feliz de você ter do presente, né? Sempre uso nos meus vídeos diários aí que eu sempre faço. Eu amo. Eu tô sempre te acompanhando e eu sempre comento com você sobre as camisetas, porque sempre tem alguma coisa a ver com a astrologia, com os astros. E eu acho que ajuda também, né? Assim, dá um clima bacana, você tá usando algo dentro da performance, né? Dentro da tua informação. Marcos, tá tudo bem com você? Como é que estão aí os preparativos Então de Natal, final do ano? Essa correria de final de ano, né? Que a gente sempre tá ali, faz Natal, faz Ano Novo, tem que correr atrás de amigos secretos também. Tem o pessoal também que já quer fazer as previsões para 2023, também que já tem bastante pessoa agendada também para a gente fazer o mapa. Então, assim, quem quiser fazer, já fica aí o convite. Sim, eu vou comentar aqui com as pessoas, sim. Né? Então, tá nessa correria de fim de ano aí, mas a gente sempre, para falar de astrologia, a gente sempre tem um tempo que a gente sempre se separa e acha muito importante para conversar, né? Muito legal. E tá tudo bem na Rede Record, no trabalho? Sim, o trabalho fluindo, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Que bom, fico feliz. Muito bom. Marcos, olha,
obrigado por você estar vindo aqui pela segunda vez, né? A gente teve aquela live no começo do ano, foi assim bastante proveitosa, muita informação. E hoje eu quero te deixar assim à vontade para você falar sobre a importância da astrologia na vida das pessoas. Se quiser fazer um resumo sobre assim o que deve acontecer no ano que vem, quais são as previsões, alguma coisa desse tipo, fica à vontade. E eu gostaria de pedir às pessoas que estão entrando aqui para nos acompanhar que elas poderiam escrever qual que é o signo delas, né, Marcos? Para a gente De ter uma preferência, ideia. o ascendente. O ascendente é muito mais importante. Você também pode explicar sobre o ascendente. Eu Sim, sei, sim. né? Mas tem gente que não sabe ainda. E você sabe muito bem que o ascendente, ele às vezes, ele tem uma importância tremenda na vida da gente, né? É Então isso vamos lá, mesmo. olha. O... Então, você já fez uma introdução maravilhosa sobre o que é a astrologia, né? Esse movimento dos astros e o que ele influencia no nosso dia a dia. Eu sempre falo isso no começo dos meus vídeos. Então, é muito bacana a gente entender o que acontece lá, acontece aqui embaixo. Às vezes a gente tem até tentando desmistificar um pouco isso, né? Que parece uma coisa tão mística, tão mágica. É quase como uma correlação do que está acontecendo lá em cima com aqui embaixo. Com o tempo, a gente foi percebendo, nossa, Marte está passando naquele pedacinho do céu. Marte naquela época não, né? Era Exatamente. aquele planetinha vermelho. Está passando naquele pedacinho do céu, normalmente acontecem umas coisas aqui diferentes aqui na Terra. E com essas correlações, com tempos e tempos, a astrologia tem praticamente mais de 4.000 anos de história, então deu para a gente começar a aprender que quando acontece um negócio aqui, a gente tem que prestar atenção aqui embaixo. Então, com essas correlações que a gente consegue dar esse tom do que a astrologia quer dizer para a gente, né? As previsões, as influências, como vai estar o clima ali nos próximos meses e anos. Então, é muito bacana esse estudo da astrologia e entender toda essa movimentação dos astros. Muito legal. Olha, a Nilda, minha amiga lá de Recife, beijo, Nilda, para você, tá? Ela tá falando aqui que ela é de Escorpião. A Nilda, ela faz aniversário no dia 19 de novembro, no dia da bandeira, né, do Brasil. Ela e a bandeira do Brasil faz aniversário. E ela está falando aqui, não sabe o ascendente. Então, Marcos, o que você diria para a Nilda quando a pessoa não sabe do ascendente? É muito mais fácil a gente conhecer onde está o nosso Sol, né? Porque no dia do nosso aniversário ele sempre está por ali. Então é muito mais fácil todo mundo ter saber de onde está o signo solar da gente. E o ascendente ele é muito importante porque ele abre o mapa astral. Que quem já viu o desenho que é um redondinho, então esse começo do mapa é onde é o ascendente. Então a partir dali que a gente consegue entender como o seu mapa ele caminha, como a gente consegue fazer a leitura do seu mapa. Então, por isso que é sempre muito importante a gente saber qual é o nosso ascendente. Falando assim, é um pouco difícil de falar, se a pessoa souber fazer uma matemática muito rápida na cabeça, que eu não sei, eu preciso de um computador para ajudar a fazer essa matemática, mas a gente precisa da hora de nascimento. Sim. Para a gente entender o que é o ascendente é o signo que está nascendo lá no horizonte na hora que a gente nasceu. Então, a sua amiga que é de Escorpião, ela nasceu com o Sol no... Só assim, sem querer te interromper. Além da Nilda, tem um outro escorpião aqui também, que é o Gustavo Viana, que ele nasceu no dia 20 de novembro. Também escorpião. A Maria Almeida é virginiana, o aniversário dela é em setembro. Eu conheço essa turma toda, por isso que eu estou falando. Então, assim, como você explicou um pouco... todo mundo. Então, como você explicou um pouco, vamos esclarecer aqui para o pessoal. A gente sabe qual é o signo que nós nascemos, mas o ascendente é a fotografia do céu, não é isso? Quando você nasce, é isso? Eu entendi direito? Não, é o signo que está nascendo no horizonte. Se a gente pensar hoje que a gente está no signo, acabando aí o signo de Sagitário, indo para o signo de Aquário, quem nasce 6 horas da manhã, se você olhar lá no horizonte, se a gente imaginar as estrelas que estão ali no nosso horizonte onde o Sol nasce, está o signo de Capricórnio, está o signo de Sagitário também. Conforme o Sol vai subindo, então o signo de Sagitário vai subindo também, vem um próximo signo em seguida.
que seria o signo de Capricórnio. Então, quem nasceu de mais ou menos para 8 da manhã, mais ou menos, é o signo de Capricórnio, que é o ascendente. Quem nasceu mais ou menos lá para as 10 é o signo de Aquário, depois Peixes, Áries, e assim a gente vai vendo os ascendentes que vão nascendo. Por isso que é importante a gente saber a hora do nascimento, e daí a gente conseguir Isso. fazer. As previsões, quando a gente, principalmente quando elas são mais genéricas, como a gente vai conversar hoje, é muito mais fácil a gente fazer quando a gente faz para o signo ascendente. Porque se a gente pensar, quando o ascendente ele sempre abre o mapa, o ascendente sempre o mapa é dividido em 12 casas, então o ascendente sempre vai ser a casa 1. Então eu sei qual vai ser a casa 7 de quem tem ascendente no signo de Áries. Quem tem ascendente no signo de Áries, a casa 7 que fala sobre relacionamentos, vai ser o signo de Libra. Assim eu consigo dar uma previsão melhor. Que nem a casa da carreira. Para quem tem ascendente em Áries, a casa da carreira é o signo de Capricórnio. Então eu consigo dar uma informação muito mais precisa para quem tem, falando quando eu falo sobre o ascendente, do que quando a gente fala sobre o signo solar. Porque eu sou de Libra, e posso ter o meu sol em qualquer uma das 12 casas, dependendo do horário que eu nasci. Então fica um pouco mais confuso fazer as previsões quando a gente fala só do signo solar, tá bom? Certo. Deixa eu falar aqui para o pessoal, por exemplo. Eu sei o meu, gente, porque eu descobri, né, Marcos, através, né, do mapa astral. Você já fez meu estudo e tudo, você sabe. Então, eu nasci, vamos explicar para o pessoal. Eu nasci sob o signo de Câncer. Mas qual é o meu ascendente, Marcos? Ah, não vou lembrar. Capricórnio. 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 Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é que eu sempre me achava estranha no signo de Câncer. Então, as pessoas falavam algumas coisas do signo de Câncer. Eu falava, bom, eu tenho sensibilidade, sou muito ligada à família e tal. Mas, assim, eu tenho uma outra personalidade, uma outra forma de ver as coisas que eu acho que o canceriano não tem. E aí, quando eu descobri que o meu ascendente é Capricórnio, então hoje em dia eu me vejo muito mais assim no meu trabalho, na minha vida. A influência do Capricórnio é muito mais forte na minha vida do que Câncer. Por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que são e amigos que são do signo de Câncer, que não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, eu estou dando meu exemplo, né, Marcos, para as pessoas saberem como é importante você saber o seu ascendente. Você pode até complementar aqui comigo. Você me vê como uma canceriana ou como uma capricorniana? O seu exemplo acho que é o melhor exemplo possível que se pode dar, né? Porque são signos opostos, né? O signo de Câncer e o signo de Capricórnio. Então, quando você tem as pessoas falam assim, ah, mas Câncer é tão mais afetivo, tão mais emotivo, e o nosso ascendente é a primeira imagem que a gente passa. Então, assim, são as pessoas que não nos conhecem direito que veem esse ascendente da gente. Então, assim, as pessoas que não têm essa intimidade com a Meire, com certeza falam, a Meire é muito trabalhadora, a Meire é muito, às vezes, ela tem um excesso de rigidez, porque o signo de Capricórnio, ele é muito mais exigente para fazer as coisas, então ele pede com um pouco mais de força, e aí precisa de ter um aconchego a mais, passar esse ascendente para conhecer esse sol do signo de Câncer, Exatamente. que é a Meire mais carinhosa, a Meire mais afetuosa, mas quem vê de fora ela é bem séria, né? Ela é bem aquela coisa bem capricorniana, né? Não é de muito brincadeira, não. Mas aí quando tem esse afeto, esse carinho, quando você se abre para os outros, aí se a gente vê esse lado canceriano. E é assim com todos os outros Isso, signos, verdade. né? Marcos, é interessante a gente ver o seguinte, porque às vezes, né, você conhece alguém e às vezes a gente tem uma impressão, isso é muito normal da vida da gente, né? A gente tem a impressão, assim, da pessoa e às vezes a pessoa nem é aquilo, né? Mas às vezes passa. E eu passei a entender melhor isso e reconhecer melhor o meu trabalho, como a astrologia foi importante na minha vida, para o meu crescimento profissional e pessoal. Pessoal, eu estou falando isso, tá? Eu não falaria aqui um exemplo da minha vida pessoal para vocês se não fosse uma coisa para acrescentar. Mas através do estudo da astrologia que eu passei a entender melhor. Eu sempre tive muita liderança em todo o meu trabalho, assim, toda a minha vida profissional, sempre fui uma pessoa líder, eu sempre estava à frente das coisas, tomava as atitudes. E às vezes eu não entendia, sabe, Marcos? Eu tinha aquele conflito. Então, a partir do momento que você descobrir o seu ascendente, você vai conhecer melhor, né? Você vai saber melhor, não é isso, Marcos? Você vai Isso, com compreender melhor certeza. as coisas.
E do seu ascendente você conhece o seu mapa inteiro e ali com certeza você consegue trazer muito mais conhecimento para você. Então, ter esse conhecimento do ascendente, para quem não conhece, né, para quem não sabe onde procurar seu ascendente, vários sites de astrologias fazem. O que eu sempre indico é o astro.com. Vamos falar Astro.com aí pro pessoal. Uhum. ele é um site americano, mas tem a opção de você colocar ele em português no próprio site. Então, assim, para quem gosta de astrologia, vale a pena dar uma fuçada ali em como E funciona esse site. pesquisar, né? Agora, o que Isso. é importante, Marcos, é saber a hora exata que você nasceu. A hora exata do nascimento. É dali que a gente consegue o Certo. ascendente e fazer a montagem do mapa. Isso. Porque eu lembro que, por exemplo, a minha hora de nascimento é 5h30 da tarde, né? É 17h30, né? 5h30. Então, por essa hora, você consegue fazer o mapeamento e aí você descobre, né, através dessa informação. Então, pessoal, peguem aí a dica do Marcos, ou se vocês quiserem uma coisa mais profunda, mais interessante, entre em contato com ele, tá? Ele faz um mapa maravilhoso. E depois eu quero que você conte aqui para as pessoas também o mapa natal, porque eu faço o seguinte, todo mês eu escuto o meu mapa natal do mês, porque tudo que o Marcos diz que está lá, eu já tenho mais ou menos uma ideia daqueles dias que eu vou ter mais dificuldade, aqueles dias que a gente tem mais desafios. E, gente, olha, é impressionante. Eu fico muito feliz de falar, porque é uma coisa que funciona para mim, eu queria que funcionasse para vocês também. Marcos, o que é que a gente precisa saber, além de fazer o mapa astral, o que é mais importante assim a gente conhecer através da astrologia? A astrologia tem influência em vários aspectos da nossa vida. O que você considera que é mais importante assim a gente descobrir? Mais a parte emocional ou mesmo de trabalho profissional ou em outras casas? Qual é a casa, aliás, que as pessoas mais se preocupam de querer saber quando fazem o mapa astral? Comigo, normalmente, é carreira e profissão. É uma das perguntas Certo. que mais vem para mim, que é a minha carreira, como é que tá, o que se eu mudo, não mudo. Questão relacionamento também, acho que é um das grandes perguntas que as pessoas sempre estão muito preocupadas em saber. E a astrologia, eu sempre vejo assim, naquele momento que você está precisando de uma ajuda, você está precisando de um guia ali. Então, acho que a astrologia ela ajuda muito, muito, mas muito mesmo a gente, assim, nesse momento que a gente precisa de uma orientação, às vezes a gente está meio perdido, não sabe se vai, se fica, por que está muito ansioso, por que está muito parado. E quando a gente pega ali a astrologia, destrincha o mapa de nascimento, a gente consegue ver as qualidades, onde as pessoas precisam de ter um pouquinho mais de atenção, em qual área da vida. E daí, quando a gente tem consciência disso, é muito mais fácil a gente viver, né? Porque a gente tá, poxa, esse lado aqui eu preciso trabalhar um pouquinho mais, então deixa eu dar um pouquinho de atenção. Quando a gente pega um mapa de uma pessoa que se estressa muito fácil, lógico que o mapa não vai fazer a pessoa não se estressar mais, mas ela vai entender os gatilhos que fazem ela se estressar. Então você vai falar assim, poxa, hoje eu não preciso me estressar. Então aquilo que faz ela estressar, ela já vai ficando meio longe. Normalmente no mapa você consegue ver, eu me estresso com isso, com aquilo. Então já consigo segurar um pouco aí para não aumentar mais a agitação do dia. Aquelas pessoas que têm, eu gosto muito de falar, pessoas que têm mapas assim, que você olha, são mapas de grande boa sorte, assim, que tem coisas muito fluidas. Às vezes as pessoas ficam acomodadas e não entendem o potencial que elas têm. Porque como é um mapa que traz muita boa sorte, as coisas acabam acontecendo meio que sem fazer muito esforço, elas não entendem onde que elas têm que colocar a mão, onde elas têm que colocar a garra para fazer as coisas. Eu gosto de sempre frisar esses pontos, onde tem muita facilidade, e às vezes a pessoa não dá muita atenção porque vem muito fácil. Então vale a pena ter consciência dessas facilidades que você tem para você explorar o máximo daquilo que você pode conquistar na sua vida, né? Então o mapa realmente assim é um mundo de informações, tanto que a gente tem uma conversa muito longa quando a gente faz a consulta, de várias perguntas, vários pontos onde você quer ver, onde você quer aprofundar, onde você quer analisar. E acho que eu resumindo tudo é assim, você está precisando de uma orientação, precisando de uma ajuda, ou até mesmo esse momento de autoconhecimento, a astrologia ela ajuda muito, muito mesmo, assim, de ter esse conhecimento de nós mesmos, né?
É muito bacana. E outra coisa, sem falar, né, que às vezes a gente, por exemplo, a gente convive com tanta gente, né, no trabalho, na família e tudo. Então, assim, cada pessoa, né, tem aquela coisa dos pontos fortes, né? Assim, do autoconhecimento, tem essa coisa do humor também que muda muito, né? Então, você conhecendo um pouquinho, você sabendo um pouquinho de você, né, pela informação, você vai até facilitar, né, a convivência, né? Por exemplo, assim, de repente, o meu ascendente é Capricórnio, e aí eu convivo, porque eu tenho uma lua lá em Áries, né? Então, a lua em Áries, né? Já sabe como é que é, né? Então, assim, de repente, você sabe um pouco dessa informação, e aí você pode se conter melhor, pode se organizar melhor, pode aprender melhor. Então, por isso que eu recomendo para vocês. Marcos, o que que a gente pode falar, assim, do ano de 2023? Porque, por exemplo, nós sabemos que o ano astrológico começa em março, né? Com o signo de Áries, no mês de março. Você gostaria de falar alguma coisa assim, a respeito do aspecto do ano seguinte? Vamos falar assim. Então, a gente como você já disse, né, o ano astrológico começa no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries, mas a gente tem, né, a gente não pode negar que o ano tradicional aqui comercial, ele começa dia 31, dia 1º de janeiro, e todo mundo tá Sim. nessa vibe gostosa de começar. Então, assim, a gente então, entendendo isso, que começa no dia 20 de março, até a mesma frase, o ano só começa depois do carnaval, faz até que muito sentido, né? Que ele realmente começa lá depois do mês de março. Então, a gente pensar um pouquinho que a gente está terminando um ciclo agora, quando entra o começo de janeiro, se a gente pensar no Brasil, tanto de coisa que a gente viveu em 2022, então a gente tem que entender que esses 3 primeiros meses do mês de 2023 é um período assim, de acomodação, sabe? É um período que a gente teve muitas mudanças, teve muita agitação, e a gente está precisando meio que acalmar as coisas, tentar entender como as coisas estão funcionando. O mês de janeiro, já por si só, é um mês ainda meio confuso, meio com bastante coisa Certo. que a gente não consegue colocar a cabeça em ordem ainda, muito porque no dia 29 de dezembro, logo já, o Mercúrio fica retrógrado, então já traz aquela bagunça que a gente já conhece, que o Mercúrio é retrógrado, às vezes a gente tem até medo dele, adora botar a culpa de todos os erros nele, e a gente também está com Marte retrógrado no comecinho do mês de janeiro. Então são dois. Mercúrio fala muito sobre a nossa comunicação, sobre o nosso transporte, as nossas rotinas, e Marte fala sobre a nossa vontade de fazer, a nossa energia de querer colocar as coisas em movimento. Então a gente está com dois astros que falam muito sobre o nosso movimentar, o nosso raciocínio, Mercúrio, e a nossa vontade de fazer Marte, eles estão meio perdidos ali. Então, começo de janeiro ele fica São meio. duas coisas, são dois planetas diferentes, né? Pelo que você Isso, explicou, né? isso. Um com muita vontade de fazer e outro meio assim O Mercúrio fala muito sobre o parado. nosso raciocínio. Não, ele fala muito sobre o Tá, nosso raciocínio. E quando ele está no movimento retrógrado, então ele traz, a gente fica, às vezes, não consegue raciocinar direito, né? Porque ele não está andando no seu ritmo entendi. normal, né? E Marte é a mesma coisa, ele também não está no seu ritmo normal. Então a gente tem duas influências ali, que são dois astros, um diferente do outro, que pode trazer uma confusão ali para a gente. Marte está retrógrado no signo de Gêmeos, Mercúrio está retrógrado no signo de. Peraí, que eu fiz uma colinha aqui para não me perder. Mercúrio está retrógrado no signo de Aquário. Não, no signo de Capricórnio. Não, isso, no signo de Capricórnio. Então a gente precisa ter um pouquinho de atenção ali com essas vontades que a gente tem de fazer. Marte no signo de Gêmeos, ele está no signo de Gêmeos desde junho do ano passado. Então, assim, a gente viveu esse final de ano já nessa agitação dele, muito falatório. Ele ficou retrógrado no dia 30 de outubro. Então, a gente teve uma eleição confusa aqui, né? Que a gente viu muito falatório. Ele continua retrógrado ainda. Então, a gente quer falar bastante, né? Que esse Marte em Gêmeos, ele gosta de falar, ele quer se expressar, mas às vezes ele se perde no meio do caminho por ele estar retrógrado. Às vezes a gente começa a falar um monte de coisa, mas a gente não está explicando nada. Então a gente só fala, 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 faz muito barulho, porque Marte no signo de Gêmeos ele é bem barulhento e aí acaba não chegando a lugar nenhum. Então esse começo de ano, mês de janeiro, a gente está com essas duas influências aí que a gente precisa de tomar bastante cuidado, ter bastante atenção. Eu sei que a gente tem o dia 31 cheio de desejos, cheio de promessas, cheio de vontades, cheio Isso. de coisas que a gente quer fazer, que É. esses dois astros podem trazer um começo de janeiro aí que parece um pouco confuso aí já para a gente realizar tanta promessa que a gente fez. E até mesmo se a gente vê na questão Brasil,
a gente está aí numa transição de governo, né? São dois pensamentos Sim, diferentes, sim. até agora tem que mudar de um jeito para começar outro novo. Então essa adaptação também ela vai ser bastante confusa no comecinho do ano. Tá. Olha, vamos ver aqui uma pessoa que está aqui nos acompanhando. Olha, signos good vibes. Obrigada, tá, por estar aqui presente. Olha, tá falando assim, aquariano por aqui com ascendente Áries. O que que você gostaria de falar rapidamente sobre alguém que nasceu no signo de Aquário que tem ascendente em Áries? Ascendente em Boa Áries, noite. a gente tem que pensar já nesse começo de ano com esse Áries retrógrado, né? Então, assim, já traz uma certa uma dificuldade de retidão, né? Da gente fazer uma coisa, só uma coisa, porque a gente tem uma vontade de querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e acaba não resolvendo nada disso. E para deixar Certo. isso muito mais agitado ainda, tem Júpiter que entra no signo de Áries. Ele entrou ontem ou hoje? Entrou hoje no signo de Áries, dia 20 de dezembro, no signo de Áries. E ele fica ali até maio, então traz ainda, quem tem o ascendente Áries, traz uma vontade de fazer uma iniciativa. Júpiter é o astro que fala sobre a expansão, o crescimento, a vontade de fazer as coisas. Então traz aí um começo de ano com bastante agitação, com bastante ideias de querer fazer as coisas. Aqui só um pouquinho de cuidado, enquanto Marte estiver retrógrado, que ele fica até o dia 12 de janeiro, Em janeiro. até 12 de janeiro ele fica retrógrado. Depois disso, sim, a gente começa a ter mais retidão para fazer as coisas. A gente começa a ter uma iniciativa muito mais focada no que a gente quer fazer. Bom, então já sabendo disso, né? É bom porque a pessoa já se prepara, né? Obrigada a você, tá, por estar aqui presente. Marcos, e o que mais que a gente pode falar? Assim, você quer fazer um resumão aí dos signos? Como é que você quer fazer? Vou fazer um Pode resumão ficar à do mapa. vontade. Eu vou fazer um resumão do mapa, que é do ingresso do Sol no signo de Áries, que é o ano novo astrológico. Então, para o Tá. horário de Brasília, se a gente dividir esse mapa em signos inteiros, se por acaso ficar muito complicado esse astrologuês aqui, você pode ir perguntando. Então, a gente pega faz um mapa para esse horário também, assim como a gente faz para tudo que a gente quer saber na vida. Então, por isso que a astrologia ela é bem ampla. Então, assim, qualquer assunto, qualquer motivo, tem data e hora e local, dá para fazer mapa e dá para a Dá gente para falar sobre esse fazer. assunto. Então, a gente pega esse horário que o Sol entra no signo de Áries e vê como vão ser esses próximos 12 meses. Então, a gente pega isso quando a gente quer falar para o nosso país, a gente pega o horário de Brasília, que é a nossa capital. Então, a gente tem um ascendente no signo de Libra. Aqui a gente tem até muito uma conversa sobre o regente do ano, né? Existem vertentes da astrologia que tem, cada ano segue uma regência de um astro que vai reger. Acho que, se eu não me engano, desse ano é a Lua, que as pessoas estão falando que é. E pela lógica da maneira que eu estudo, seria quem cuida do ascendente. Então, seria Vênus que iria cuidar desse ano, né? Então, a gente pega esse ascendente e vê onde Vênus está. O ascendente, quando a gente está falando para o nosso país, a casa 1, que é onde está o ascendente, fala sobre o povo, o que o povo está sentindo, o que o povo está querendo. Então, ele está no signo de Libra. O signo de Libra, ele está querendo muito ali achar um equilíbrio, achar Sim. um bem-estar, procurar conforto, que é isso que o signo de Libra gosta bastante, né? Se sentir bem, se socializar. Então, é um ano que a gente que a gente começa a pensar assim, meu, eu tô procurando conforto. A gente passou de pandemia e muita agitação e guerra o ano em 2022 também. Então, a gente quer procurar essa calma, a gente quer procurar. Aqui no Marcos, eu tô Brasil, achando que esse ano de 2023 vai ser um ano bom. Eu sinto que vai ser um ano bom. Porque eu acho que já é, passou. Será? a gente ainda está se adaptando a grandes coisas. É, né? Eu vejo muito esse mapa assim. Se você pegar o ascendente, que é Libra, Libra já pede um conforto, pede essa vontade de querer bem. Aí a gente olha onde está Vênus, que é quem cuida de Libra. Vênus está no signo de Touro na hora do começo do ano novo astrológico. E ela se sente super confortável no signo de Touro. Então, ela reforça ainda mais esse assunto de querer se sentir bem. Só que a gente fazendo o mapa, né, por signos inteiros, ela está na casa 8. Casa 8 no mapa é uma casa meio chatinha, uma casa de preocupações, onde as coisas não correm de uma maneira tão fácil, tão fluida assim. Então a gente fica ali, sabe aquela vontade das coisas quererem dar certo, mas parece que não Sei, tem a entendi. velocidade que a gente gostaria que acontecesse. Então a gente precisa de ter calma, de ter paciência, de ter um olhar de realmente não desanimar. Outro ponto que eu acho importante desse ano que vai acontecer
é Saturno mudando de signo. Saturno ele muda de signo a cada 2 anos e meio. Então, no dia 7 de março desse ano, um pouquinho antes do ano novo astrológico, Saturno ele entra no signo de Peixes. Então, assim, ele muda totalmente o clima. Enquanto ele estava no signo de Áries, ele estava em casa, então ele estava buscando bastante conhecimento, buscando Certo. trazer renovações, trazer coisas, trazer novidades, não acabar com o que é antigo, que eu acho que tem muito disso. A gente fala assim, o antigo não serve mais. Não, é pegar o antigo e ver o que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue aproveitar dali para trazer novidades, para trazer um frescor, para trazer um clima novo, né? Então, isso que a gente percebeu nesses 2 anos. Teve um certo embate do que é antigo, não querer trazer novidades. A gente percebeu muito isso de não quero novidades aqui, eu quero que o antigo continue. E agora, né, com essa mudança de Saturno para o signo de Peixes, ele entra no campo. Peixes é um signo de água, né? Então ele fala muito sobre emoções, sobre sentimentos. O signo de Peixes é um signo muito sonhador, que gosta de buscar, ter mesmo esse lado até mesmo místico, né? E Saturno ele é muito sério. Ele é um signo pesado, é um signo forte, né? Então, um signo não, um astro que ele cobra muito da gente. Então, com essa entrada dele no signo de Peixes, eu vejo muito como a gente pegar os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente fantasia, e trazer para a realidade. Então, eu penso muito assim, o mapa do Brasil mesmo, assim, a gente tem Júpiter e Lua conjuntos no mapa do Brasil, que traz um povo muito sonhador, um povo muito otimista, que espera as coisas acontecerem da melhor maneira possível. E aqui, quando a gente cai para o lado não tão positivo, desse lado sonhador da gente, a gente entra num lugar assim que a gente fica esperando as coisas caírem do céu. Então, quando esse Saturno entra no signo de Peixes, ele fala muito disso. Vamos Ah, trabalhar. entendi. Você está Ah, sonhando, mas o que você está fazendo para realizar esses sonhos? O que você está se certo. mexendo para esse sonho ver a realidade? Então, esse Saturno ele cobra muito isso da gente. Então, assim, se você está na batalha, se você está ali acordando 5 horas da manhã, está fazendo o seu esforço para conquistar o que você quer, Saturno ele te recompensa. Ele traz grandes recompensas para a gente pelo esforço que a gente fez. Agora, se a gente ficou esperando as coisas caírem do céu, espera que vai dar certo, sabe? A gente não se mexe com a bunda da cadeira, Saturno cobra Aí, muito da gente. Aí ele fala assim, ué, eu te dei a oportunidade, você não quis aceitar, eu corto isso de você, eu tiro isso, eu vou tirando isso. Então, Saturno, se você pegar o desenho dele, ele também tem a representação de uma foice. Então, ele vai tirando da gente aquilo que a gente não está aproveitando. Então, por isso que é muito importante, durante esse ano de 2023, a gente realmente arregaçar a manga, a gente ir fazer o nosso se, por serviço. exemplo, pelo que eu entendi, assim, se você tem a chance, você tem a oportunidade, você tem que fazer tudo para isso acontecer, né? Tem que ter o seu esforço. Se a pessoa recebeu tudo aquilo, né? Tá vendo que pode, né? De um limão fazer uma limonada e não fazer nada, quer dizer, Saturno vai aí tirar a oportunidade que ele te deu, né? É isso? E só acrescentando um pouquinho mais, às vezes você viu, você teve a oportunidade, mas Saturno às vezes ele não espera que a oportunidade apareça na sua frente. Saturno quer que você corra atrás da sua oportunidade. Se você quer fazer do Legal. limão uma limonada, você tem que achar o limoeiro primeiro. Então você tem que correr Isso. atrás, perguntar para quem sabe onde está esse limoeiro, para você pegar esse limão e fazer uma limonada. Então assim, realmente não é só ver o limão passando na sua frente, é você correr atrás desse limão, correr atrás do limoeiro, na verdade, pegar esse limão e fazer a limonada. Então, assim, é um ano que a gente tem que se esforçar, a gente tem que correr atrás dos nossos desejos. Como eu falei do signo de Peixes, né? Ele tem sim, é gostoso sonhar, é gostoso fantasiar. Isso, graças a Deus, ainda é de graça e faz tão bem pra gente a gente ter essas fantasias. Hoje mesmo a gente estava É. conversando sobre o que a gente vai fazer com o dinheiro da Mega Sena, né? Então, assim, esses sonhos são gostosos. Mas e aí? Você É. está fazendo o que para chegar nesses sonhos? Vai esperar a mega acontecer? Só uma ou duas pessoas que vão ganhar. E o resto? Vai fazer o quê? A gente tem que ainda Aham. continuar correndo atrás dos Mas nossos. deixa eu responder aqui, Enfim, olha, signo Good Vibes está me perguntando qual é o signo da Meire. Eu sou do signo de Câncer com ascendente Escorpião, ou Escorpião, desculpa, ascendente Capricórnio e uma lua no signo de Áries. Pronto, tá aí. Câncer, Capricórnio e Áries. é uma Sou misturinha eu. aí bem agitada essa mistura aí. Aham, bem agitada, né? Bem, Então, e o que mais, assim? Você começou falando um pouquinho de Áries, e aí o que mais que a gente pode continuar falando? a gente tem esse Saturno no signo de Peixes, eu acho que é o outro próximo grande movimento do ano.
É Júpiter entrando no signo de Touro, que ele vai ficar um ano no signo de Touro. Então, Júpiter, que é o Tá, astro que fala sobre a expansão, sobre o crescimento, sobre a vontade, o otimismo, a fé das coisas darem certo, ele entra num signo que ele é muito mais contido. O signo de Touro, ele é muito mais conservador, ele não é muito aberto a novidades, muito aberto a grande movimentação. Então, se a gente pegar essa mistura dos dois, desse astro que é todo empolgado, que gosta de fazer as coisas com um signo que quer se concentrar, que quer manter as coisas que tem, a gente entra num campo muito de aquilo que quem já conquistou, quem já tem as suas conquistas, de manter aquilo, sabe? Você não tem grandes crescimentos, aquela explosão de crescimento, mas você consegue entendi. manter aquilo que você tem. E quem ainda não conquistou, ainda está correndo atrás, esse Júpiter no signo de Touro, ele nos dá constância para a gente fazer. Então, assim, a gente tem um olhar da gente não desistir. O signo de Touro, ele, se você pensar realmente nos arquétipos de Touro, né, na mitologia ali que pode trazer ali, é um signo que ele não tem tanta velocidade. Então, se você pensar no bichão Touro, né, para ele começar a pegar uma velocidade, ele galopa, 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 depois que ele Ah, pega o entendi. ritmo. Então, assim, é muita gente entender que a gente. Eu tô com desejo de tal, de alguma coisa. Calma, as coisas elas vão começar a andar devagarzinho, não desista, parece que é pouco, parece que não está acontecendo nada, Certo. mas continua ali. É o que o signo de touro pede. Continua nessa constância, continua fazendo. Porque na hora que pegar o ritmo, aí o negócio vai embalado. Ninguém para um touro que está correndo. Então, assim, Verdade. E o tem que touro é um signo, o touro é um signo muito provedor, não é, Marcos? Tem também disso. Como é um signo de terra, ele é muito associado a essa fertilidade também, né? Essa questão Certo. de prover, de querer, realmente é um signo também muito conhecido por ser trabalhador também. Não é aquele trabalhador ativo como seria um Marte, um Ares ali, que tem muito mais essa coisa de se movimentar, mas ele tem essa constância. Quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele não para, ele vai até conquistar o que quer. Então, esse signo de touro tem muito disso, né? De ele não ser tão barulhento, tão agitado. Para quem vê de longe, parece que não está fazendo nada, mas ele está ali, ó, passinho por passinho, conquistando as coisas dele. Legal. Uhum. Deve ter gente aqui do signo de touro. Ah, sempre tem. Isso. Escuta aí, Touro é pessoal. Vou coisa. pegando aí as dicas. Tá bom? E Então, aí? voltando a falar do mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, que é o ano novo astrológico, então pontos que chamam a atenção é essa Vênus, esse Saturno, o Júpiter, que ele vai entrar em maio no signo de Touro, mas voltando lá para o mapa, a gente olha a posição dos astros, onde eles estão, e assim a gente continua falando de como vai estar as influências do ano. A gente tem a Lua, que também é muito importante. A Lua, quando a gente está falando de mapa para prever coisas de país, que a gente diz que é a astrologia mundana, a Lua representa o povo, né? Então, assim, ela está no signo de peixes. Então, já falei um pouquinho dessa questão do povo que a gente está sonhando, a gente quer acreditar que as coisas vão dar certo, a gente quer ter essa esperança que as coisas vão acontecer. Só que aqui a gente tem que Ah, tomar esse cuidado de realmente a gente colocar a mão na massa. Aqui, se a gente dividir o mapa nas casinhas, então a Lua vai estar no signo de peixes na casa 6. Casa 6 não é uma casa tão divertida do mapa assim, é uma casa que traz uma certa preocupação. Então a gente volta aí para essas questões de preocupação com finanças, preocupação se as coisas vão dar certo. Casa 6, quando a gente está falando de mundo, ela fala muito da questão da saúde também. Não seria uma pandemia de volta, mas seria como Saturno também está no signo de peixe, Saturno fala sobre estruturas, fala muito mais sobre a preocupação com a estrutura da saúde, né? Então, assim, se tem médico, se tem hospital, então a gente pode perceber que vai ser um ano que a gente vai falar bastante disso. Faltou medicação, faltou médico, poderia ter um hospital melhor em entendi. tal lugar. Então, essas questões de estrutura de saúde a gente vai se preocupar, a gente vai ouvir falar bastante. Também são dois astros grandes que estão em signo de água, então é um ano que a gente também vai ouvir falar bastante sobre a nossa riqueza hídrica, né? Então a gente vai estar falando muito sobre rios, sobre mares, sobre água. Saturno, em alguns momentos, como ele fala sobre diminuir as coisas, a gente pode ouvir a falta de água em alguns cantos, o quanto isso está fazendo mal, mas a gente ganha esse destaque nesse assunto hídrico. A gente começa a falar bastante também sobre esse assunto Tá. e sobre o assunto de saúde também. A gente percebe um aumento nessa questão de preocupação com a questão de saúde. É bom a gente, né, ficar prevenido aí, né? Sim, sim. Vamos torcer. Porque sempre que começa o ano, né, tem
Tem os desafios, né, Marcos? E tem as coisas boas É. também, tá? No geral, na vida da gente. Isso aqui não é para assustar ninguém, é só para a gente Não, ter não, eu acho que ficar mais atento, né? A essa nova, vamos dizer assim, essa nova atmosfera que está chegando, né? Porque é como a você gente falou no início, né? A gente entra assim, eu já estou com uma lista enorme de coisas que eu quero produzir no ano que vem. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Então, mas é assim, a gente vai fazendo na medida do possível, né? Eu acho que esse ano de 2022 passou muito rápido. Assim, eu achei que voou. Eu espero que 2023 seja mais, assim, que a gente possa viver mais assim os meses, porque eu penso assim que parece que a gente saiu assim do começo do ano e chegou no fim. É a impressão que eu tenho. Não, foi muita informação durante esse ano, né? Lógico, quando a gente está lendo um mapa, a gente quer trazer as melhores notícias possíveis, né? Mas a gente está nesse mundo aqui, nessa vida, que nem tudo É são verdade, flores, né? A Marcos. gente precisa ali se adaptar a algumas coisas. Eu acho que reforçando aquele assunto, né, do esforço que a gente faz para a gente conquistar o que a gente quer. Então, assim, mais uma vez falando, né, a gente se esforçar e não desistir do que a gente está fazendo, né? É um ano assim, ele traz desafios, ele vai trazer desafios para a gente, mas a gente tem que entender que a gente não pode desistir, que a gente tem que ali manter esse passo firme. Lógico, não vamos glamorizar o excesso de trabalho, o estresse, ou até chegar num burnout, porque tô doido aqui batendo no trabalho, que não doido para conquistar o que eu quero. A gente tem que entender, a gente tem que se respeitar também, para entender aquele momento que, poxa, hoje eu não tô tão produtivo assim, então produz um pouquinho menos, mas assim, aquela coisa assim, não deixe de fazer, né? Nem que seja um pouquinho por dia, a gente consegue chegar lá nos nossos desejos, nos nossos objetivos, né? É realmente a gente se entender e ter esse carinho também com a gente, né? De que eu falei que era um ano que a gente precisa de batalhar bastante, de trabalhar bastante, mas a gente entender que hoje o que eu consigo batalhar e trabalhar é só esse pouquinho aqui, amanhã eu ganho ânimo, ganho pique de novo e faço um pouquinho mais. Olha, a Nilda está falando aqui, ó. Tem impressão que esse nosso horizonte 2023 será meio sombrio. Acho que é mais ou menos o que você falou, né? Vai ter muita coisa boa acontecendo, mas vão ter esses desafios. Você falou um pouco acho que foi a casa 6, não foi que você falou? A casa 6 ela é relacionada a quê? Foi a Quando a gente casa. está falando, quando a gente tá falando de mapa mundial, né? Então a gente está falando Sim, assim, Casa 6 fala sobre saúde, fala sobre tá. trabalho, realmente o suar, camisa do nosso trabalho, fala sobre a questão Certo. dos trabalhadores, né? Então a gente vê muito e é uma casa de preocupações, então deixa a gente muito preocupado. E pela Lua estar lá, então ela traz essa questão de que a gente acaba passando um ano assim muito preocupado. Então assim, se a gente pensar realmente numa questão Brasil, a questão política, né, que eu acho que é o que mais agitou a gente nesses últimos tempos, a gente percebe que Sim. a gente está ainda num período assim, é um ano de transição, então muitas cobranças, muito a gente na ânsia de querer saber quando que vai melhorar, É, quando que vai ficar melhor as coisas, e isso traz uma preocupação, já que a gente sabe que vai precisar de um tempinho, vai precisar de um olhar muito mais sim. carinhoso. Mas falando de coisa boa, então, vamos falar assim do que tem no mapa, a gente tem o Sol no signo de Áries, Júpiter no signo de Áries, na casa 7. Casa 7 fala sobre o outro. Aí, aqui, quando a gente está falando de mapa mundial, são os outros países, né, o que eles estão olhando para a gente. Então, a gente pode ver muita cooperação de outros países ajudando a gente. Ah, legal. Muitas alianças sendo fechadas, e muita vontade, né, já que é o signo de Áries, então tem eu falei do Sol, de Júpiter e tem Mercúrio ali também. Então, muito diálogo, muita comunicação. Então, assim, essa vontade de querer se abrir para o mundo, querer se abrir para os outros e conseguir essas cooperações ali de ajuda, de cuidado, até mesmo de conhecimento, de conhecimento, já que Mercúrio, na casa 7 ele cuida da casa 9 que fala sobre grandes conhecimentos, universidades, fala sobre grandes aprendizados. Então, a gente pode ver essa troca aí de conhecimentos que pode trazer Aí a gente olha esse lado bom, né, do que o ano pode trazer, de muita inovação, de muito conhecimento, de muita novidade, que pode trazer para o ano de 2023, com cooperação de outros países, que podem estar nos ajudando também. Ah, legal, né? É bom saber, né? Porque Uhum. realmente precisa, né? Precisa muito desse apoio, né? De um Uhum. com o outro, né? No geral. E o que mais, Marcos? Eu fiz esse geral aqui do mapa eita, o mapa do ano novo astrológico.
acho que é um resuminho, né, para não ficar tão complexo Claro, aqui, que a claro. gente não tem Sim. tanto tempo também. Então vamos Aham. falar um pouquinho sobre o transitar dos astros também, né? O que pode trazer de influência, o que pode trazer de coisa boa. Aqui eu vou precisar da cola, porque é muita informação. Então, assim, eu acho que dos movimentos, o que a gente precisa é... Vou falar um pouquinho do ascendente de cada um, pode ser? Pode, pode, eu acho ótimo, porque tem muita gente interessada aqui, né, em saber Então, do ascendente. eu vou falar do ascendente, mas assim, quando eu estiver falando de um assunto específico do ascendente, fala assim, tá na casa 3 que fala sobre relacionamento. Aí pega esse assunto relacionamento e tenta levar, quem souber só do seu sol, tenta levar para o seu sol, ver o que faz sentido, o que está fazendo, o que faz Tá, lógica para você ali, tá bom? tá Então, bom. começando pelo signo de Áries, o regente do Então, signo de Áries pessoal, vamos ficar atento aí, tá? Porque a gente não tem muito tempo, mas o Marcos vai se esforçar aí para dar uma informação geral para todo mundo ficar feliz. Vamos lá. Vamos lá rapidinho. Então, começando pelo ascendente em Áries, quem é o dono de Áries é Marte. Então, a gente tem esse Marte retrógrado no começo do ano, que pode trazer uma certa confusão para quem tem ascendente em Áries. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Momentos que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, quem tem ascendente em Áries, é quando ele entrar no signo de Câncer, que isso acontece no dia 25 de março. Então, esse período do dia 25 de março até o dia 20 de maio, que é quando ele está passando pelo signo de Câncer, um pouquinho de cuidado com excesso de irritabilidade. Para quem tem ascendente no signo de Áries, ele passa pela casa 4, então muito cuidado com questões familiares, questões de casa lá. É, Então, assim, cuidado com infiltrações na casa, na questão familiar, cuidado para não arranjar briga à toa. Então, assim, e para quem tá, só para quem tem o sol no signo de Áries, cuidado realmente com às vezes a gente vai ouvindo as coisas, o signo de Câncer não é muito de responder os outros, né? Ele vai guardando, 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 e quando o Marte está ali no signo de Câncer, ele responde, e às vezes a pessoa fica um pouco assustada ali com o tipo de resposta. Então, esse período, um pouquinho de atenção, é um período tá. muito legal quando ele entrar no signo de Leão, então traz um brilho, traz uma força, traz uma presença para a gente poder conversar. Então, é bem legal esse período que ele passar pelo signo de Leão, que é do dia 20 de maio até o dia 10 do 7. Então é um período bem legal ali para o pessoal com ascendente Áries para se expressar, para se expor, para se mostrar. Traz bastante energia. Se a gente está com um pouquinho de preguiça de fazer alguma coisa, traz essa movimentação bem bacana ali. E quando Marte passar pelo signo de Escorpião, que é uma casa que ele também gosta muito de estar, o signo de Escorpião, então ele ele traz muito mais estratégia, muito mais a gente conseguir traçar metas, fazer ações pontuais que tragam bastante resultado. Então é um período bem legal também, que é do dia 12 de outubro até o dia 24 do 11, que é um período bem legal também para essa agitação ali das coisas fluírem de uma maneira bem legal. Vamos para o signo de Touro? Quem tem Vamos lá. o ascendente no signo de Touro, quem cuida é Vênus, então os períodos que são bem bacanas. É no comecinho já do ano, no finalzinho de janeiro, Vênus passa pelo signo de Peixes, ela se sente super confortável ali, então traz um clima muito mais artístico, muito mais glamuroso, muito mais bonito, muito mais sensual ali para o pessoal que tem um ascendente no signo de Touro. Então é bem legal quando Vênus passar ali pelo signo de Touro. Ela passa por ali, no signo de Peixes, na verdade, do dia 26 de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Então aproveita bem para criar até aqueles momentos criativos, ter momento de até mesmo artísticos que você tem ali mais manuais. Então é um período bem legal para quem tem um ascendente no signo de Touro. Depois, quando ela passar realmente pelo signo de Touro, a Vênus, ela chega no signo de Touro dia 16 de março, ela fica até o dia 11 de abril por ali. Então traz assim, ela está passando pelo seu ascendente, traz muito glamour, traz um encantamento, traz um charme. Então, para o pessoal que tem ascendente no signo de Touro, é aquele momento de se mostrar belo, de se mostrar bonito, de se mostrar ali a que veio. Como Vênus fala sobre relacionamentos, então traz uma coisa de ter uma boa conversa, conseguir conquistar o que se quer, conseguir convencer as pessoas. Então é um período bem legal. Aqui só um pouquinho de cuidado quando Vênus passar pelo signo de Virgem, onde ela não se sente tão confortável ali, que é do dia 8 do 10 até o dia 8 do 11. Então ali pode ser um momentinho que as coisas não estão fluindo do jeito que a gente quer, a gente pode ficar um pouquinho mais irritado, que as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente pode ter um excesso de detalhismo, né, já que o signo de Virgem tem esse olhar muito mais detalhista, então precisa de um pouquinho mais de calma ali nesse período, que pode ser um período que a gente fica um pouquinho mais desgostoso ali. Indo do signo de Touro para o signo de Gêmeos, signo de Gêmeos tem que ter bastante atenção, porque é Mercúrio que cuida do signo de Gêmeos, né? Então tomar cuidado com as retrogradações de Mercúrio.
falando aqui rapidinho, a gente já começa o ano com Mercúrio retrógrado, ele ficou dia 29 de dezembro até o dia 18 de janeiro. Depois ele fica retrógrado do dia 21 de abril até o dia 15 de maio. Depois fica retrógrado do dia 23 de agosto até dia 15 de setembro. Depois fica retrógrado do dia 13 de dezembro até o dia 2 de janeiro do ano que vem. Então, esses períodos aí de Mercúrio retrógrado, para quem tem ascendente gêmeos, sol em gêmeos, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Períodos que são bem bacanas, quando o Mercúrio estiver passando pelo signo de gêmeos, que é o signo dele, né, o próprio signo. Então, assim, traz muita comunicação, muito envolvimento, muita vontade de estar com as pessoas, muita vontade de realmente estar em movimento, não quer ficar fechadinho, quer conhecer muita coisa. O signo de Gêmeos é muito curioso, então quer se movimentar para aprender coisas novas. E quando ele passar pelo signo de Virgem, quando ele passa pelo signo de Virgem, ele traz um olhar muito mais cuidadoso, muito mais atencioso, muito mais de como resolver as coisas, até mesmo uma forma criativa de conseguir resolver. Então são dois períodos assim muito bacanas para quem tem, para o pessoal de Gêmeos. Acho que eu não falei as datas, né? Ele passa pelo signo de Gêmeos do dia 11 do 6 ao dia 26 do 6. Mercúrio anda rapidinho, né? Então ele fica quase menos de um mês em cada signo. E depois, quando ele chegar no signo de Virgem, que ele fica do dia 28 do 7 até o dia 23 do 8. Que ele fica um pouquinho mais, porque ele acaba ficando retrógrado no meio desse caminho. Um pouquinho de cuidado quando ele entrar no signo de Sagitário, que ele pode dar uma certa perdida na nossa vida ali. Ele fica do dia 10 do 11 até o dia 1 do 12. Então, esse finalzinho do mês de novembro ali, bastante atenção na concentração, para a gente não se perder, para a gente não acabar falando mais do que precisa, porque o signo de Sagitário ele é bem agitado. Depois de Gêmeos, a gente vai para Câncer. Quem cuida de Câncer é a Lua. Então, a Lua ela passa todo mês, faz todo mês o zodíaco inteiro. Então, por isso que a gente até mesmo conhece o signo de Câncer, que ele tem uma certa oscilação, porque realmente a cada mês, a cada 2 dias e meio, ele está num signo diferente. Então, para a gente conseguir controlar essas Já emoções. tô rindo, tá, Marcos? Para controlar essas emoções aí, a gente precisa de um pouquinho de trabalho a mais. Mas, assim, o que é importante para quem está no signo de Câncer? Marte vai passar pelo signo de Câncer esse ano, não é todo ano que ele passa no signo de Câncer. Então, assim, para quem tem ascendente no signo de Câncer, bastante atenção, porque é a sua casa 1, é a casa do seu corpo físico, e Marte pode trazer uma certa agitação para a gente pode acabar se estabanando, se machucando. Marte fala muito sobre cortes, então cuidado até para não se machucar com coisas afiadas. Então, é um período que precisa de tomar cuidado. Marte passa pelo signo de Câncer do dia 25 do 3 até o dia 20 do 5. Então, assim, é um período que a gente precisa de ter um pouco mais de atenção com o corpo físico, tá bom? Júpiter também, ele é um signo que é um astro que fica super confortável no signo de Câncer. Então, ele vai estar no signo de Touro, então ele está falando sobre constância, falando sobre a gente manter o trabalho que a gente tem, assim, fazer um pouquinho a cada dia para a gente crescer cada vez mais. Então, fala muito mais sobre a questão do ter, a questão do aconchego, a questão do manter aquilo que a gente tem, não se dispersar tanto assim com as coisas que a gente anda fazendo. Então, o signo de Câncer precisa de ter bastante essa atenção aí. Quem tem ascendente no signo de Câncer tem o ponto mais alto do mapa, que a gente chama de meio do céu, a casa 10 no signo de Áries. Então a gente pode voltar mais uma vez para essa questão do Marte, que pode trazer bastante agitação. Depois de Câncer ele vai para o signo de Leão, ele fica no signo de Leão do dia 20 do 5 até o dia 10 do 7, que vai falar, ele vai estar na casa do dinheiro, né, para quem tem ascendente no signo de Câncer. Então aí tem uma combinação bacana ali para esse período que o Marte passar pelo signo de Leão, de a questão financeira fluir de uma maneira mais bacana, mais energia para trabalhar, mais energia para se expor para o mundo. Então é um período bem bacana aí para o signo de Câncer. Depois para o signo de Leão. O signo de Leão acho que é um signo que esse ano ele está bem favorecido durante esse ano, muito por esse Marte agitado, esse Sol também, que é o regente do signo de Leão. Então, tem Vênus passando pelo signo de Leão durante esse ano, ela vai ficar um tempão lá no signo de Leão, então traz bastante agitação também para a questão do signo de Leão. Aqui acho que o que chama mais atenção é o período que Vênus vai passar pelo signo de Leão. Vênus começa no signo de Leão no dia 7 do 5. Não, Vênus entra no signo de Leão no dia 5 do 6 e fica lá até o dia 8 do 10. Então é um período bem, normalmente ela fica um mês, aqui ela vai ficar quase 4 meses no signo de Leão. Então, assim, traz bastante a Vênus, que fala sobre essa coisa bacana, essa coisa gostosa da gente fazer, da gente querer fazer o que é bem, o que é bom pra gente, da gente querer se sentir confortável. E o signo de Leão que tem esse brilho, né, tem esse glamour. Então, assim, é um período muito, muito bacana. E ela fica retrógrada durante esse período, quando ela passar pelo signo de Leão.
quando ela ficar retrógrada, a gente está falando de coisas do passado, a gente vê algo que a gente deixou para trás, até mesmo alguns planos que a gente deixou esquecido, a gente quer reviver eles. Então, é um período bem bacana para o signo de Leão ali, esse período. E quando o Sol passar pelo signo de Leão, que é do dia 22/7 até o dia 23/8, é aquele momento que a gente tem todo o brilho, toda a vontade de fazer as coisas, aquela vontade de estar presente, de brilhar e fazer as coisas com muita paixão. Então vamos aproveitar bem aí essa turma de Leão ali. O Legal. signo o signo de Virgem, ele tem a regência de Mercúrio, então mais uma vez, um pouquinho de cuidado ali com os períodos de Mercúrio retrógrado. Aqui é bastante atenção, porque Virgem faz oposição a Peixes, então ela vai ter uma oposição a Saturno, que tá lá, que entrou no signo de Peixes. Então o signo de Virgem, ele pode perceber aqueles momentos de um pouquinho de desânimo, um pouquinho de frustração, de que as coisas não estão fluindo do jeito que a gente gostaria, mas pega essa frustração e sempre pensa naquilo. Mas eu estou fazendo o que para mudar isso? Né? O que eu estou fazendo para as coisas fluírem de uma maneira mais gostosa? Às vezes a gente não, eu estou no emprego e quero mudar de emprego, mas lógico, você não vai largar o emprego porque você tem boleto para pagar. Mas Uhum. já tá mandando currículo, já está fazendo um curso diferente Legal, né? É para poder mudar de importante. área. Tem pessoas aqui, tá? Do signo de Virgem. Então, aí, Lembra, né? no início da live já teve gente colocando aí que é do Que a signo de gente falou. Virgem. Então tem que ter bastante atenção tomar cuidado com essas frustrações para a gente não parar, para a gente sempre continuar fazendo as coisas. Muito bom. Desculpa, aqui nossa, a falação tá grande aqui. Eu tô falando muito rápido, porque eu tô com medo de acabar o tempo. Não, vai lá, Marcos. A gente segura aqui um pouquinho, tá? Então vamos lá. Depois, então, eu te vejo o cuidado com aquele Mercúrio retrógrado, que a gente precisa ter com essas datas. Então, períodos bons também são quando o Mercúrio está no signo de Gêmeos, que é do dia 11/6 até o dia 26/6. Traz para o signo de Virgem, que é muito mais sério, é um signo mais sério, né? Então, traz um pouco mais de leveza, um pouco mais de descontração, traz um pouco mais de agilidade para fazer as coisas. Quando passar pelo próprio signo de Virgem, que é do dia 28/7 até o dia 23/8, então traz um olhar muito mais atento, muito mais metódico, muito mais de conseguir achar soluções para os problemas, que o signo de Virgem é muito bom nisso, para achar soluções para dificuldades que possam estar acontecendo. Que bacana. Então esse período é muito, muito bacana mesmo para conseguir fluir com as coisas. Mais uma vez, um pouquinho de atenção quando passar pelo signo de Sagitário, que pode não estar ali muito ela pode acabar se perdendo um pouco, porque o signo de Sagitário é muito agitado, o signo de Virgem gosta de ficar um pouquinho mais tranquilinho, um pouquinho mais calma, e aí essa agitação pode deixar o signo de Virgem um pouco mais irritado, tá bom? Tá. Depois do signo de Virgem, a gente vai para o signo de Libra. Então, o signo de Libra, quem cuida é Vênus. Então, assim, Vênus está... a gente já falou um pouquinho dela quando ela passa pelo signo de Touro, mas é que o signo de Libra precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque começa o ano já com Vênus no signo, passando pelo signo de Áries, onde não fica tão confortável ali, e o signo de Libra, que é muito mais achar o equilíbrio, achar o bem-estar, quando o Vênus passa pelo signo de Áries, traz uma agitação e pede muito mais posicionamento, né? O pessoal do signo de Libra tem é conhecido, né, pela indecisão, por não querer se posicionar para agradar todo mundo, e quando o Vênus passa pelo signo de Áries, ela exige um pouquinho mais, e aí vamos decidir, vamos fazer as coisas. E isso pode deixar alguns librianos desconfortáveis, mas é um bom momento para quem quiser aproveitar esse desconforto para se posicionar, para assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, não quero isso, não quero aquilo. Então é um bom momento para fazer isso, quando estiver passando o signo de Áries, que é do dia 20/2 até o dia 16/3. Então pode aproveitar bastante isso. Logo depois ela entra no signo de Touro, então assim, aí ela se sente confortável de novo, ela se sente muito bela, muito querendo fazer as coisas bacanas. Então aí quem é libriano sente aí um período ali do dia 16/3 até o dia 11/4, se sente muito bem, se sente confortável, quer fazer coisas que te agradam, coisas que te fazem bem, que te trazem um conforto a mais. E aí, nesse meio período aí, ela vai entrar no signo de Leão. Aqui o signo de Libra também é conhecido pela questão do relacionamento, de estar com as pessoas, de se relacionar bastante. Então, quando ela chegar no signo de Leão, que é do dia 5/6 até o dia 27 do 5/6 até o dia 27. Acho que marquei errado aqui, não. Até o dia 23, até o dia 27 do. Oh, meu Deus. Até dia 8/10. Do dia 5/6. É outubro. Até o dia 8 de outubro, que é um período bem longo que Vênus fica no signo de Leão.
o pessoal de Libra, que fala muito sobre relacionamento, está muito disposto a se relacionar. Então, você fica muito aberto para relacionamento, muito fogo, né? Então, seu signo de Leão traz essa ardência, então traz essa agitação para a questão de relacionamentos para o signo de Libra. Então, para quem está solteiro, é um bom momento aí para caça aí. Para quem já está casado, quem já tem um relacionamento sério ali, deixa esse relacionamento muito mais atraente, muito mais ardente ali. Então, Legal. é um bom período ali também, tá bom? Depois a gente vai para o signo de Escorpião. Escorpião! O signo de Escorpião, pela astrologia tradicional, tem a regência de Marte, tanto que eu não estou falando de Urano, Plutão e Netuno, eu estou falando dos planetas tradicionais que estão mais pertinhos aqui da gente. Certo. Então, o signo de Escorpião tem a regência de Marte, pela astrologia tradicional. Então, tem esse período que o signo de Escorpião é muito mais concentrado, né? Muito mais intenso para fazer as coisas, não é muito da agitação. Então, enquanto Marte, nesse comecinho de ano, ainda está no signo de Gêmeos, o pessoal de Escorpião ainda pode se sentir um pouco meio perdido no raciocínio, não consegue se concentrar, focar em alguma coisa, parece que ficou mais estabanado durante esse período. Então ainda tem esse comecinho de janeiro ali que precisa de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, para as coisas fluírem de uma maneira melhor. Quando passar pelo signo de Leão, que é um signo de fogo, que vai trazer mais agitação, mais esse olhar, o signo de Virgem ele é muito, o signo de Escorpião ele é bastante intenso, então vai trazer essa vontade de fazer, essa vontade de brilhar, até mesmo se ele não é de se expor muito, o escorpiano, ele fica muito mais ali na observação, no cuidado. Então, quando Marte passar pelo signo de Leão, ele pode se expressar mais, ele ganha esse brilho, esse destaque para se mostrar mais. Então, ele passa pelo signo de Escorpião do dia 20/5 até o dia 10/7. Então, aproveite bem aí a turma de Escorpião que tem esse brilho a mais. Esse período, pessoal. Fica atento aí, tá? Para o período que ele está falando. Fica bastante atento. Depois do signo de Escorpião, a gente vai para o signo de Sagitário. O signo de Sagitário ele é regido por Júpiter, então acho que um dos maiores movimentos dele é a entrada dele no signo de Touro. O pessoal de Sagitário tem uma coisa aventureira, de querer correr atrás, de querer fazer as coisas. Aqui percebe que consegue pegar as coisas que concretizou e consegue manter aquilo tudo, né? O signo de Sagitário tem uma coisa de pular de um canto para o outro, então ganha um ano ali um pouco mais concentrado, um pouco mais focado. Para quem é muito agitado, pode se sentir um pouco desconfortável por ter que fazer uma coisa só durante o ano inteiro, mas para quem estava precisando desse sossego, dessa retidão, desse olhar um pouquinho mais calmo, esse 2023 traz esse olhar muito mais cuidadoso, muito mais calmo ali para as coisas fluírem de uma maneira tranquila, né? Não tão agitada assim como o signo gosta de ser. Então, dê uma ponderada ali, ver se por acaso você é do agitado que vai ficar irritado por ficar um pouquinho mais calmo, pense que é um ano para você respirar um pouquinho, se acalmar. O signo de Touro gosta de planejar também bastante as coisas, planejar os próximos passos para quando ele virar para o signo de Gêmeos, que volta para uma certa agitação ali, você ter tudo planejado, tudo muito bem organizado ali, porque o Júpiter no signo de Gêmeos ele pode aí sim te desfocar do que você está fazendo. Então aproveita esse período do signo de Júpiter passando no signo de Touro para você focar, se concentrar, planejar o que você já quer e quem já conquistou o que estava querendo, manter o que você já se tem durante esse período aí, tá bom? O signo de Capricórnio é o signo que é regido por Saturno. Saturno acabou de entrar no signo de Peixes, então tem esse olhar de pegar os nossos sonhos e trazer para a realidade, então sim, colocar o pé no chão. Aqui um pouquinho de cuidado para quem é de Capricórnio, não ficar tão... não desdenhar do sonho das pessoas, porque pode ter essa tendência de você, como o signo de Capricórnio, ele sempre está ali batalhando, sempre está ali conquistando as coisas. Então, tá um pouquinho de cuidado com isso. Assim, as suas conquistas não são iguais às conquistas dos outros, então não tente comparar, não faça isso, porque como o signo de Capricórnio ele tem uma presença muito forte na fala, no jeito de se expressar, pode acabar cortando o sonho de alguém, fazendo alguém se frustrar. Então, bastante atenção com isso. Você sabe, quem tem o signo de Capricórnio tem esse olhar de saber como conquistar as coisas. Então, aqui pode até trazer um lado um pouco mais emocional, já que está no signo de Peixes, o signo de o astro que rege Capricórnio, que é Saturno. Então, assim, que sempre foi muito mais lógico e prático, pode trazer um lado um pouquinho mais emocional ali na hora de mexer com as coisas. Então, esse signo de Capricórnio tem esse cuidado maior ali para as coisas terem essa atenção, até mesmo com o lado emocional. Às vezes a gente tem como se fala? O desenho do signo de Capricórnio muitas vezes é representado por uma cabra com um rabo. Uma cabra, isso. Em alguns desenhos ela tem um rabo também de peixe,
Então, assim, esse rabo de peixe, ele lembra muito esse lado de não esquecer o lado sentimental. A gente tem que conquistar os nossos objetivos, conquistar o que a gente precisa, a gente tem que estar nossas emoções envolvidas ali também. Um período bacana para o pessoal do signo de Capricórnio é o período de Marte no signo de Leão, que é um signo de fogo, é um signo que traz energia. Marte se sente super confortável no signo de Capricórnio. Então a gente está falando bastante de Leão. Realmente é um ano que Leão traz bastante agitação para a gente aí. É do dia 20 do 5 ao 10 do 7, que é o período que Marte está passando ali pelo signo de Leão. Tá bom? Quando Marte passar pelo signo de Touro, pode trazer um olhar bem bacana assim na questão de conquista de coisas. Assim, o Marte no signo de Touro, ele perde um pouquinho o ritmo ali. Não, tô falando de Marte no signo de Touro, mas ele já passou durante esse ano. Em 2023 ele não passa, desculpa, gente. Então vamos Tá. ficar só com esse Marte no signo de Leão, que é um período assim que eu acho que dá mais ânimo para fazer as coisas e ver que as coisas fluem de uma maneira muito mais bacana. Depois de Leão a gente vai para Aquário. Quem cuida de Aquário também é Saturno na astrologia tradicional. Então a gente percebe que os aquarianos sentiram uns 2 anos aí que Saturno passou pelo signo de Aquário de muita cobrança, de muita exigência, Sim. esperando que as coisas deem muito certo. E agora, como Saturno passa para o signo de Peixes, eles se sentem um pouco mais leve, um pouco mais com um olhar muito mais. Ufa, passei por tanto desafio durante esses últimos 2 anos e meio aí que agora eu quero respirar um pouco. Então a gente pode perceber que o pessoal de Aquário ele tem esse respiro aí. Quem tem ascendente no signo de Aquário, Saturno entra na sua casa financeira, então pede um pouco mais de um olhar muito mais cuidadoso para a questão de dinheiro, muito mais para buscar estruturar. O signo de Aquário já não é tão sonhador assim que nem o signo de Peixes, mas ele pede, Saturno no signo de Peixes vai pedir muito mais essa concentração. Realmente, pensar um pouco assim nos seus sonhos, nas suas fantasias. Às vezes você ficou o signo de Aquário ficou tão focado no que é prático, no que é lógico, no que o dia a dia pede para fazer, que acaba esquecendo dos seus sonhos, das suas fantasias, o que a gente precisa sonhar um pouquinho mais. Saturno passando ali no signo de Aquário, ele pede para você lembrar o que você tem que sonhar, o que eu quero fazer, né? Porque às vezes o signo de Aquário faz muito para os outros. Então, o que eu estou querendo fazer, o que é para mim, o que é meu sonho, o que eu quero realizar. Então, o signo de Peixes, Saturno no signo de Peixes vai trazer esse olhar de cuidar um pouquinho mais do aquariano aqui que está precisando de fazer alguma coisa. E para terminar toda essa turma aqui, tem o signo de Peixes. Acho que aqui é um cuidado que tem o signo de Aquário. Eu gosto muito quando o Mercúrio passa pelo signo de Aquário, que ele traz uma questão de raciocínio, uma questão de lógica, uma questão de como as coisas fluem de uma maneira mais bacana. Mercúrio passa pelo signo de Aquário já no comecinho do ano, agora que do dia 11 de fevereiro até o dia 2 de março, Mercúrio está passando pelo signo de Aquário, que eu vejo como um período bem bacana para produzir, para criar. E para terminar tudo, a gente tem o signo de Peixes, né, que Peixes. é o que encerra. O Eu último, já né? falei bastante de Saturno passando pelo signo de Peixes, que eu acho que é um dos grandes movimentos do ano. Então, o pessoal do signo de Peixes vai sentir essa cobrança de Saturno. Então, assim, o tanto que sonhou, o tanto que fantasiou, o tanto que idealizou alguma coisa, Saturno pede agora para concretizar. Então, vamos aproveitar bastante esse período para realmente estruturar, para fazer coisas que a gente quer fazer. O signo de Peixes, Saturno, ele fala muito sobre coisas a longo prazo também. Então, é aquele start que você dá hoje para alguma coisa que você quer que dure bastante tempo. Saturno, se a gente pensar, ele leva quase 28 anos para dar a volta no signo inteiro. Então, assim, são realmente iniciativas que a gente começa agora que a gente quer que dure pelo menos 28 anos aí, aquilo que a gente quer começar hoje, né? Então, vamos aproveitar esse período ali de Saturno no signo de Peixes. Aqui, mais uma vez, falando que eu acho que eu falei no signo de Virgem, né? Sobre aquele cuidado de se frustrar um pouquinho, das coisas, parece que as coisas não estão fluindo do jeito que a gente queria. É muito esse Saturno cobrando a gente. A gente está realmente se esforçando para conseguir alguma coisa, ou a gente está esperando as coisas caírem do céu. Então, bastante cuidado aí, o pessoal de peixes, às vezes, com esse momento de eu fico sentado, não faço procrastinação de É. deixar tudo para depois. O Saturno, ele quer ver a gente trabalhar, quer ver a gente produzir. Então, um pouquinho de cuidado com isso. Períodos bacanas ali o pessoal de peixes é quando Vênus passar por ali, vai se sentir super confortável. Quem cuida de peixes é Júpiter, então Júpiter demora muito para passar de uma casa para outra. Então a gente vê Vênus, que ela também se sente confortável lá, para a gente ver esses períodos bacanas. Vênus entra no signo de peixes no dia 2 do 3, fica até o dia 19 do 3.
Então, é um período bastante legal para a criatividade, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer, para a gente ter esse lado artístico, né? Que a gente também tem, o signo de peixes gosta bastante. Então, vamos aproveitar esse período ali com bastante fluidez, com bastante ânimo para fazer as coisas. Acho que a gente termina aqui. Eu tentei dar uma resumida aqui, acabei cortando os pedaços Nossa, Marcos, para dar um maravilha! tempo aí. Nossa, foi maravilhoso, sabe por quê? Porque você acabou fazendo um resumo e dando um pouco de informação para cada um, né? São 12 signos. Então, eu acho que e atingiu a meta que a gente queria, né? Que é dar uma informação para as pessoas, para ajudar as pessoas a compreenderem melhor, né? Essa influência, né? Dos astros sobre a nossa vida, da astrologia sobre a nossa vida. E eu gostaria de lembrar ao pessoal, quem quiser conhecer o trabalho do Marcos, eu conheço o trabalho do Marcos. Então, a gente se tornou grandes amigos, né, Marcos? Eu não deixo de fazer meu mapa astral com você todo ano. Gente, quem tiver interesse, vai lá e conhece lá o Instagram, entre em contato com ele, Marcos Astrologia, e aí ele vai te falar como ele faz esse trabalho, e ele manda o áudio para você, manda os desenhos, e você pode usar esse áudio, né, Marcos, durante o Isso. ano inteiro. Ouvindo, né? Conforme Então, for lembrando, vai ouvindo. isso, vai ouvindo, vai ouvindo. E assim, eu uso isso muito porque eu acho que ajuda, né? Quando a gente faz a leitura do mapa, é muito geral, mas aí cada mês eu vou lá, escuto o áudio e vejo o que vai estar acontecendo nesse mês de maio, mês de junho. E isso ajuda bastante, tá? Dá uma orientação a gente com relação a vários desafios e as coisas boas também que surgem na vida da gente, para a gente tirar vantagem, né, com isso. Com certeza. Marcos, super obrigada pela sua participação Eu aqui que no Meio da agradeço. Sempre Web. gostoso participar aqui com você. Não, eu te amo, você sabe disso. E olha, ano que vem, 2023, a gente vai se encontrar novamente. Ou em São Deus Paulo queira. você vem, ou então você vai passar aqui por Atlanta, porque eu sei que você andou viajando aí para Nova York, passou aqui por cima e não parou aqui para me ver. Mas a gente vai combinar. Mas vai ter esse Gente, encontro ali. vai ter esse encontro maravilhoso no ano que vem. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presente comigo e com o Marcos Reinaldo, acompanhando a nossa live, assistindo o nosso conteúdo. E como nós estamos encerrando o ano de lives com essa live, desse momento agora que está acontecendo, eu depois vou passar um post aí para vocês. Eu estou retornando com as lives no mês de janeiro, depois que passar o ano novo. Então, desde já, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Para você também, tá, Marcos? Um Feliz Natal em família, com muita alegria, que é o que a gente mais precisa, de ter alegria de encontrar as pessoas da família, de viver o momento, que eu acho que isso é muito importante, tá? Então, eu agradeço de todo o coração a sua participação hoje. E amanhã eu já quero saber o que vai acontecer amanhã, tá? Então, eu vou lá no teu Instagram, já dá uma olhada, o que está acontecendo nos próximos dias, porque eu sempre te acompanho. E nos Então, próximos beijo. dias tem novidades, hein? Acompanhe lá o Instagram que vai ter novidades lá. Ah, então amanhã você sabe que eu vejo sempre, né? Então, eu estou sempre acompanhando. Então, gente, obrigada a cada um de vocês. Marco, um beijo, tá? E olha, a live vai ficar gravada e depois ela segue com a edição lá pro meu canal no YouTube. Feliz Natal, pessoal. Boa festa, gente. Ano novo. Tudo de bom. Obrigada.